Ao vivo nada, é gravado. Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, gravado lá em Assunción, onde ontem à noite o Palmeiras venceu de novo, ganhou do Cerro Porteño por 2-0, num jogo em que dois dos nossos moleques se destacaram bastante, de formas distintas, né? O Estevão deu show. E o Vitor Roque numa jornada de ir até o fundo do poço e depois dar a volta por cima, né? Um jogo muito bonito que eu acho que o Vitor Roque vai lembrar para sempre na carreira dele. Porque ele perdeu uma chance inacreditável, ele ficou com a cabeça muito. Sentiu muito, né? A perda do lance. Mas ele continuou insistindo, e o Abel deixou ele no campo. E eu acredito que foi meio que para isso mesmo. Porque se tinha uma chance do Vitor Roque passar por cima daquele erro, era compensando. E ele compensou. E ele fez um golaço no último lance. Não podia ter sido mais bem escrita a história, né? Acho que esse jogo, nós vamos lembrar bastante desse jogo. Nós, o Vitor Roque, todo mundo que acompanha o Palmeiras vai lembrar bastante desse jogo por conta dessa jornada toda. E o Estevão, um moleque extraordinário, né? Ele faz coisas impressionantes com a bola procura ele no campo, e a gente vai sentir muita saudade desse cara. E a gente vai sentir muito orgulho de ter visto esse cara de perto, vestindo a nossa camisa, né? Ganhando títulos com a nossa camisa. Então a gente espera curti bastante Estevão até o fim da passagem dele pelo Palmeiras, que infelizmente já está próximo. Vamos para o professor Abel. Abel, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué sensación le da el partido? ¿En qué cree que fue superior hoy Palmeiras para llevarse la victoria aquí en Paraguay? Olha, acho que entramos muito bem no jogo. Conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor. Criamos oportunidades, fizemos um golo. Podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Podia, né? Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e no último terço. O que conseguiram foi escanteios, corners. E depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave. E nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa, era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. Mas no total do jogo, eu acho que fomos melhores. Achei uma análise meio rasa do Abel. O que podia melhorar? Fazer o 2-0 mais cedo. Como? Né? Fazer o 2-0 seria o resultado. Aliás, o Palmeiras esteve muito perto de fazer o 2-0 naquele fatídico lance do Vitor Roque. Como o Palmeiras poderia ter chegado mais fácil ao 2-0? Né? Acho que o Palmeiras deu muito espaço para o Cerro Porteño. Chegou, sim. Conseguiu um monte de escanteios? Conseguiu um monte de escanteio porque estava rodando a bola no último terço da nossa defesa. Então, o Palmeiras talvez pudesse ter bloqueado melhor essas chegadas do Cerro. Quando chegava ali no último terço, não acontecia mais nada. O máximo que eles conseguiam, como o Abel disse, é escanteio. Mas, pode ser gol de escanteio. Pode ser gol de bola parada.
né? O Palmeiras teria que ter bloqueado melhor essas chegadas do Cerro e as saídas pelos corredores. Ele falou que a gente conseguiu bons caminhos pelos corredores. Não vi isso, não. Não vi isso. Olha, é difícil ver um jogo tão diferente do Abel como esse. Eu não vi isso. Eu vi o Palmeiras com muita dificuldade de trabalhar pelos corredores. O Alan não estava conseguindo se conectar com o Estevão, com o Vitor Roque, de um lado, e do outro lado o Facundo estava afunilando. O Vanderlan estava preso, porque o lateral dele estava descendo. Então ele não conseguia fazer aquelas passagens por fora para auxiliar o Facundo afunilando. Então o Palmeiras não tinha o corredor esquerdo, não tinha o corredor direito, porque o Alan não funcionou. E o que rolou foi por dentro mesmo. O Estevão ligando com o Vitor Roque, com o próprio Facundo, que estava afunilado, mas por dentro e não pelos corredores. Então, coisas que poderiam ser melhores também, talvez tivesse facilitado um pouco mais. Mas veja, mesmo assim, o Palmeiras foi muito superior ao seu Porteño. E aí chega para o Abel e fala assim: o que podia fazer? Podia ter feito mais gols. Né? Você vê que mesmo jogando não tão bem, o Palmeiras faz o suficiente para passar tranquilamente. E aí a gente vê o Flamengo, o Botafogo, tudo apertado, tudo com a faca no pescoço. E eles vão ter que mostrar serviço na próxima semana. Acho que vão conseguir, mas passando aperto. E o Palmeiras bem tranquilo, né? E isso é muito bom, inclusive, para tirar um pouco a pressão, aliviar um pouco a pressão da sequência da temporada. O Palmeiras vai poder focar no Campeonato Brasileiro, no jogo de volta da Copa do Brasil, enquanto os outros estão desesperados, precisando ganhar jogo de Libertadores, jogando a vida na Libertadores. Então, isso é muito bom. Abel por aquí, Andrés Noguera para RCC. Al inicio del segundo tiempo usted hace dos modificaciones, la salida en este caso de Furch y de Evangelista para que entre Murilo y Richard. Estavam amarelados. ¿Esas modificaciones lo hizo pensando la importancia justamente de Murilo y Ríos en el equipo titular o para no arriesgar una segunda amonestación de intenso juego que se había dado en el primer tiempo? Olha, toda a gente sabe que o Rios é dos titulares da nossa equipa. Opa, titular. A minha decisão foi porque tinham os dois tarjeta amarilla. E claro, estava olhando para o jogo, para o árbitro, a pegada, a pelear muito e decidi cambiar esses dois pela tarjeta, só por isso. E porque Abel metendo um portunhol ali na buena, hein? Confio nos meus jogadores também. Abel, Regis do Tifose. Olha só, pela primeira vez o Abel falou, que eu me lembre, titular. O Rios é meu titular. Essa me surpreendeu. Né? Não que isso fosse segredo para nós, mas de forma aberta é a primeira vez que o Abel fala isso. 14. Abel, queria que você falasse um pouquinho de mais uma excelente partida do Giai como zagueiro, né, nem como lateral, e da importância de ter a volta do Murilo, do Mike e do Veiga no jogo de hoje. Olha, zagueiros são aqueles que vocês veem a jogar do Inter de Milão. Esses são 3 zagueiros. Nós temos um lateral que constrói de trás para a frente. Isso mesmo. E que nos equilibra a equipa, e é verdade o que tu disseste. Já falei sobre ele na última conferência. Portanto, os mesmos que tanto o criticaram são os mesmos que agora o elogiam. Portanto, ele deve manter os pés bem assentes no chão, continuar a fazer o trabalho dele. É um jogador ainda muito jovem. E espero que o selecionador argentino esteja distraído e que não o convoque. É só isso que eu quero. Na verdade, ele como comandante, ele deveria falar: não, eu torço pelo meu jogador, espero que o treinador da Argentina o convoque, porque vai ser muito bom para ele. Da boca para fora. É que ele tá em modo sincerão. Ele tá, não convoca o meu jogador, deixa ele quietinho aqui. Claro que eu acho que o Giai, quando ele escutar isso, ele vai entender
que é o ponto de vista do treinador do Palmeiras e tal. Mas não... Esse modo sincerão do Abel, ele pode até estar dando brecha para receber uns ataques por aí. Abel, buenas noches. Pedro Torres, para Tigo Sports de Paraguay. Desde su opinión, ¿cuál es la diferencia o la distancia entre Palmeiras y Cerro Porteño o entre Palmeiras y un equipo de la Liga de Paraguay en este momento? Olha, para ser muito sincero, o Palmeiras tem melhor elenco, tem melhores jogadores do que o Cerro Porteño. É claro. Mas no futebol, mesmo as equipas mais pequenas têm a probabilidade e possibilidade de ganhar os jogos, com estratégia, com o lado tático, com o lado físico. Agora, tecnicamente, eu acho que o Palmeiras é melhor que o Cerro Porteño e tinha a obrigação de ganhar, quer aqui, quer lá. Mas não sabemos que no futebol tudo pode acontecer, né? E a outra pergunta era sobre... Olha, nós temos um paraguaio na nossa equipa. Gomes. E como para mim competir é a base de tudo, para mim competir, eu não me adianta ter um jogador bom tecnicamente, que só saiba driblar, ou que só... Para mim a base de tudo é competir. E os paraguaios têm isso no sangue. Foi um dos exemplos que eu dei aos meus jogadores para enfrentar o Cerro Porteño. Foi, conhecem o Gomes, não conhecem? Sabem qual é a mentalidade do Gomes, não sabem? Sabem como é que ele compete. Então, é isto que nos vai esperar contra o Cerro Porteño. E isso para mim é a base. Agora, quando o Palmeiras consegue igualar a parte competitiva, a vontade, aí depois vai aparecer a parte técnica. Porque para mim o futebol tem 4 fatores de rendimento. Ou 5 se quiseres. Técnico, tático, físico, mental e a gasolina que tu metes no teu corpo. Se te alimentas bem, durante o jogo tens gasolina. São os 5 fatores de rendimento. E às vezes pode acontecer uma equipa ser melhor que a tua tecnicamente, mas tu conseguires equilibrar pela tática, pela física, pelo lado mental, resiliência. Mas o Palmeiras é melhor que o Cerro Porteño. Não há... Entendo a vontade do treinador do Cerro Porteño, dos dirigentes, dos torcedores, mas em condições normais o Palmeiras deve ganhar. Não vai ganhar sempre, mas deve ganhar. Dá-lhe modo sincerão. Abel muito sincerão, né? Mesmo na casa deles, ele falou assim, olha, a gente é muito melhor, mas pode ganhar o Cerro Porteño por conta disso, disso. Que todo mundo sabe, né? O Palmeiras é melhor em que ponto? Técnico. No resto, cada time tem uma história em cada jogo. Então, é um time bem armado para aquele jogo específico, é um time que está bem entrosado, é um time que está com o preparo físico em ordem. Isso daí, qualquer clube pode conseguir. É claro que estrutura e poder financeiro também ajuda na parte física, né? Na recuperação dos jogadores, de você ter os melhores jogadores disponíveis mais cedo, também ajuda. Estrutura, né? A parte financeira. Mas diferença mesmo não é só de Palmeiras para Cerro Porteño, é de qualquer time para qualquer time, porque o resto, tudo você pode igualar, né? No esforço, na concentração, na vontade, numa tarde inspirada do treinador, uma noite inspirada. Então, mas acaba sendo uma resposta genérica para uma pergunta que tem uma resposta genérica, né? Boa noite, Abel. Olá. O Palmeiras agora está classificado, né, de forma antecipada para o mata-mata da Libertadores. Eu queria saber inicialmente de que forma que essa classificação antecipada interfere no teu planejamento, se interfere de alguma forma. E uma segunda questão, se tu me permite, o Facundo Torres está numa sequência, né, enorme, né, de jogos como titular. E aí eu queria saber, na tua visão, a que se deve essa capacidade dele de conseguir emendar uma sequência tão longa assim, de jogos que não tem sido talvez comum para outros atletas?
Tem, porque nós estamos ou estávamos sem jogadores para aquela posição. O Filipe teve problemas no início do ano, continua com problemas. Aquela era uma posição que o Alá podia jogar e ele não ficou fora mais por falta de opções, e que nós sabemos que o Paulinho, vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber aquilo que eu quero que vocês sabem, que o clube quer que vocês Ele saibam. qua- Não têm que saber tudo, nem vão saber. Ele- não é assim. Ele saber. quase falou algo que não queria falar. Mas sim, concordo, acho que precisa descansar mesmo. Olha, parece que o Paulinho não está 100%. Ele ia falar e brecou. Tem algum problema com o Paulinho e isso explica porque ele não está entrando como titular. Ó, esse trechinho dessa coletiva, gente, foi revelador, mesmo ele tendo brecado. A pergunta foi sobre o Facundo e ele falou: olha, eu comecei a colocar o Facundo ali porque estava sem opção. Eu tentei colocar o Alan ali, né, até acho que jogou bem, mas na opinião do Abel, o Facundo talvez funcione melhor. E aí o Paulinho, tem coisas que vocês não podem saber. Então, e por que o Paulinho está jogando desde o começo de abril, já faz um mês que o Paulinho estreou, não entra de titular? Porque tem coisa que a gente não pode saber. Então, vamos ficar de orelha em pé aí, porque a gente viu que quando o Paulinho entra, ele dá outra cara para o time. O time melhora. E ontem foi nítido isso. Só que parece que ele não aguenta 90. O que será que está acontecendo, né? Porque uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que é preciso, o que a equipa precisa. Eu gostaria, mas a equipa precisa que ele continue a iniciar, e é isso que nós temos feito. Em relação à classificação e aos planos que nós temos que fazer, nós temos que continuar não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que temos que rodar. E acima de tudo é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar, e quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência, dar uma resposta no jogo seguinte. E é isso que vamos continuar a fazer, independentemente de se já passamos ou não. Ainda faltam mais 2 jogos e vamos preparar um de cada vez, e o próximo é já daqui a 3 dias, e temos que o preparar porque não há outra forma. Abel, básico. Essa sequência surpreendente, né, incrível do Palmeiras, de 8 vitórias consecutivas fora de casa e 19 jogos sem perder como visitante. Porque o Palmeiras é tão forte jogando fora de casa, a gente parece que a concentração é maior, a eficiência é maior. Por que você acha que isso está nessa sequência visitante tão indesejado? Não tenho uma explicação específica para te dar. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Vamos perder? Vamos. Muito. Porque não há nenhuma equipa que ganhe sempre. Aliás, são mais vezes as derrotas do que as vitórias. Quando chegas ao fim, ainda aqui há dias estava a ver eu acho que era o Djokovic, ele tem não sei quantos grandes slams, 24 ou 25 ganhos, mas tem 50 perdidos. Portanto, por muito difícil que nos custe, mesmo os que ganham mais vezes, os que têm mais títulos, são mais as derrotas em títulos do que as próprias vitórias. Isso tem a ver com a resiliência que a nossa equipa tem, e acho que hoje tivemos em campo, isto para nós, para quem não só o que é futebol, mas para a nossa vida particular, o exemplo do que é resiliência de um jogador. Vitor Roque. Fácil. É resiliência numa imagem. Eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência é isso, é como é que eu dou resposta à adversidade, e eu sou um resiliente de natureza, e ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço, sozinho, com a capacidade física, com a força, com a técnica, e resiliência é isto. E nossa equipa é uma equipa resiliente, e nem vos digo o que é que o grupo fez ao intervalo com o Vitor Roque, porque
ninguém queria mais do que ele fazer aquele golo, mas para mim é exatamente isto, é nós termos a capacidade de continuar com os pés bem assentes no chão, desligar os telefones, porque toda a gente agora nos vai a massajar o ego, porque aqui é tudo 8 e 80, né? Aqui não há equilíbrio, e tem que ser o equilíbrio, tem que vir do treinador, o equilíbrio tem que vir da presidente, porque tem que vir do Barros, porque vem dos nossos capitães, e não ganhamos nada. Isto ainda está no início, há muito jogo pela frente, é rezar que não haja mais lesões, mas vai ser difícil com o calendário que nós temos, com as viagens que agora vou chegar a casa às 5 da manhã, vou passar, o avião é às 1h50, 2 horas de viagem, vou chegar uma noite sem dormir, é o que temos aqui, e é o que temos que enfrentar. Temos muitos adversários pela frente, temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só, a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim a lutar por títulos, porque por si só todo este contexto é um adversário gigantesco que nós temos que, com a ajuda uns dos outros, ultrapassar e continuar a competir como estamos a competir, mas como te disse, ainda estamos no início, ainda falta muito para acabar o campeonato e a nossa jornada, mas é sempre bom. Não começamos com um título, mas fomos à final, e vamos dar sequência e continuidade, que é o mais difícil lá, que é eu ganhar uma vez não é difícil, o difícil é ganhar de forma consistente. Tá bem? Obrigado, boa noite. Ó, o Veiga, fiquei bem em cima da cara dele. Muito bem. Vamos lá. Essa última fala do Abel mostra que ele está muito satisfeito com o rendimento que o time atingiu. Então, quando ele fala, porque é só comparar com os discursos anteriores, quando ele falava, não, nós temos muito a melhorar, nós temos que fazer ajuste aqui, ajuste ali. Hoje ele só falou em não tirar o pé do acelerador. Mas não tirar o pé do acelerador significa manter o que está sendo feito, sendo que eu acho que ainda tem espaço para melhorar. Eu acho que ainda tem espaço para tornar o time mais dominante. O Palmeiras, nesse momento, joga de forma... É um falso reativo o jogo do Palmeiras. É estranho, né? Porque o Palmeiras nem sempre fica com a bola no pé. Ontem, a impressão que deu foi que o Cerro Porteño ficou com todas as iniciativas, a bola ficou muito mais no nosso campo, e o Palmeiras só fica esperando a brecha para atacar. Só que eu acho que isso torna o time um pouco dependente da sorte, né? O volume de bolas paradas que houve ontem contra o Palmeiras foi muito alto. Em bola parada é muito perigoso. Tomamos 2 bolas na trave no final. Pô, se isso não é sorte, né? O que é? Então, acho que dá para tentar melhorar um pouco mais contra um time que apresenta um modelo como o de ontem. Porque tá todo mundo vendo, cara. Ó, precisamos bater o Palmeiras. Quem que proporcionou dificuldade para o Palmeiras? O Cerro Porteño. O Bahia. Então, como é que esses times jogaram contra o Palmeiras? Todo mundo vai estudar. Então, são em jogos com esse modelo proposto ontem pelo Diego Martínez e proposto na semana passada pelo Rogério Ceni, que os nossos adversários vão estudar. E o Abel também tem que continuar estudando para tornar o Palmeiras mais forte contra esses modelos de jogo. Jogar da forma como o Vasco jogou não foi difícil, embora o Vasco tenha vindo com um jeito diferente de jogo do que vinha apresentando. O Abel estudou o Vasco de um jeito, o Vasco veio de outro jeito, deu um pouquinho de dificuldade, mas aí o Palmeiras se acertou durante o jogo. Então, assim, não tirar o pé do acelerador, eu acho que significa muito mais do que só manter o que está sendo feito. Precisa continuar melhorando, porque tem espaço para melhorar e mais.
no Mundial a gente vai pegar times um pouco melhores do que esses que a gente está pegando aqui, né? É isso? Então, beleza, turma. Ótima entrevista mais uma vez. Reveladora, algumas frases reveladoras, né? A história do Paulinho, Rios é titular. Então ele está começando a deixar escapar algumas coisas que... Eu não sei se ele está cansado, né? Porque normalmente ele esconde bem o jogo. E ontem nessa entrevista de ontem ele estava sincerão. Soltou mesmo. Legal, legal a gente conhecer a verdade. Não sei se é bom enquanto palmeirense, mas enquanto curioso, enquanto torcedor, saber essas coisas é sempre legal. Eu, particularmente, eu prefiro que essas coisas permaneçam em segredo. Acho que o Abel deu umas escorregadas. Valeu, turma. Domingo, Dia das Mães, estaremos no lugar mais maravilhoso do mundo, Barueri. Vou passar o Dia das Mães em Barueri. Palmeiras e São Paulo, clássico Choque Rei. Estaremos lá fazendo a transmissão direto da Arena Barueri. O Anderson narra, eu comento e eu conto com vocês. Faça a inscrição aqui no nosso canal se você ainda não fez. E não esquece de deixar o likezinho aqui e dar aquela hypada depois que você... Depois dá o like, dá o hype para o nosso vídeo ficar mais conhecido. Valeu! Até a próxima, turma. Obrigado pelo apoio e pelo carinho. Um grande abraço. Saudações alviverdes.